da família, e nós estamos trabalhando o propósito de Deus para a família. Vimos domingo passado, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que o propósito de Deus é uma instituição divina chamada casamento. Vimos que este casamento ele é composto por um homem e uma mulher, ao que a palavra de Deus nos fala no versículo 18, aonde serão os dois uma só carne. E vimos que o propósito do casamento é o companheirismo, vimos que o propósito do casamento é a satisfação física e procriação. Mas aí, domingo passado, eu falei uma coisa que eu quase saí escoltado da igreja. Quando eu, num determinado momento do sermão, disse que o sucesso do casamento, ou o fracasso do casamento, a alegria ou a tristeza do casamento, é tudo culpa e responsabilidade nossa, homem, porque Deus nos instituiu como cabeça. E aí as mulheres se aproveitaram durante a semana e qualquer briga, a culpa é sua. E aí os irmãos disseram: pastor, o senhor me colocou em maus lençóis, misericórdia. Hoje é o nosso dia, homens, fiquem tranquilos, hoje é o dia da gente chegar em casa e conversar com elas. Brincadeiras à parte, irmãos, mas quando eu falei aquilo, é baseado nas Escrituras. Nós somos o cabeça, nós somos os sacerdotes do lar. E justamente hoje nós vamos entender esse papel. Domingo passado falamos sobre essa instituição, família. Agora vamos compreender quem está dentro dessa instituição. Nós vamos entender que dentro dessa instituição existem duas pessoas, chamadas homem e mulher, e que essas pessoas elas têm diferenças básicas. Quando nós vimos o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4, está dizendo: por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e une-se a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Quando eu estava perto de casar, um certo pastor, amigo, disse assim: Arthur, namorar é bom, noivar é um compromisso maior, casamento é maravilhoso, permanecer casado é um milagre. Eu não entendia o que ele estava querendo dizer, porque eu era noivo, até casar. E aí a gente vê que é um milagre. Duas pessoas diferentes, dois mundos diferentes, duas personalidades, duas perspectivas, duas formas de pensar sobre a vida, duas formas de tratar um problema de forma diferente. É um milagre. Eu conheço casais que, pelo motivo da sua educação do lar, quando foram casar, tiveram muitas crises. Teve casais que quase se separavam porque o marido costumava em casa beber água na boca da garrafa e a mulher não gostava disso. Teve uma mulher que quase se separava do marido porque ela gostava da pasta apertada de baixo para cima. E o marido, quando ia escovar os dentes, apertava no meio. Certo dia ela liga para ele chorando: e não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. O que foi, mulher? Você aperta a pasta toda vez do meio e deixa ela totalmente feia, esteticamente falando. É um milagre. Está vendo? São mundos diferentes. Mas Deus pegou essas duas pessoas diferentes, Deus pegou essas duas pessoas que têm a sua personalidade, que têm a sua forma de ser, que têm as suas diferenças básicas e colocou dentro de um lar. E nesse lar ele constituiu o homem como cabeça e a mulher como a auxiliadora. Mas o que é o homem e o que é a mulher? Quando nós olhamos de forma científica, nós olhamos de forma biológica, nós começamos a perceber que o homem tem algumas diferenças básicas. Primeiro, ele é um ser pensativo, lógico e racional. O que significa isso? O homem, ele encontra a sua realização de vida no fazer as atividades. Ele encontra a sua realização de vida na questão de resolver problemas. Parece que na cabeça do homem ele tem, não vou dizer feito Cláudio Duarte, que é só uma caixinha, não. Mas na cabeça do homem ele tem trabalho, 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 trabalho. O homem ama trabalhar porque ele compreende que ele é o provedor. Mas o problema desse homem que vive para trabalhar é que ele esquece que tem família.
A sua lógica racional é: eu preciso trabalhar para poder suprir a necessidade dos meus. E às vezes ele perde a vida, perde a construção do lar, a construção da família, devido ao trabalho. É interessante porque esse homem é um ser pensativo. Ele gosta de pensar de forma aventureira. Ele gosta de se expor a perigos. Ele gosta de uma adrenalina. Por exemplo, mês retrasado, colega em comum entre eu e Ídola, até Jonas conhece, Pierre, fez voo de paraquedas, saltou de paraquedas. Na mesma semana, o meu primo também. E eu dizia: eu quero fazer isso. E aí a esposa disse: então faça logo um favor. Faça um testamento. Você não tem muita coisa, é verdade, mas faça logo um testamento e faça um seguro de vida. Disse: mas minha filha, que amor lindo. Seja, se o paraquedas quebrar, eu vou ficar nova, viúva e sem dinheiro, é? Mas nós gostamos, eu confesso, eu gosto dessa adrenalina, eu gosto desse perigo. Às vezes eu me pego pensando, pulando no paraquedas, ou quem sabe saltando no bungee jump. Eu não sou maluco, gente, mas eu gosto de uma adrenalina. O homem parece que ele gosta de viver nesse perigo. Ele é um ser pensante, ele é um ser lógico, ele é um ser racional. Ele avalia todas as ações para que nada fuja ao seu controle, para que nada dê errado. O problema desse homem é que quando ele confia nos seus pensamentos, quando ele confia no seu lógico e no seu racional, ele coloca isso como um Deus na sua vida. Quer ver um exemplo disso? Eu agora não lembro de fato qual foi o livro que eu estava lendo, se era Casamento Reformado, se eram Quando 12 Pecadores Dizem Sim, mas eu lembro de uma história, justamente do autor do livro, ele tratando sobre família. E ele disse: olha, eu estava voltando do trabalho e pensei comigo, vou passar no supermercado. Olha, o pensamento lógico e racional. Vou passar no supermercado, vou comprar aqueles ingredientes, vou para casa fazer aquela janta maravilhosa que minha esposa gosta, que meus filhos gostam, vamos assistir um filme, vamos ter uma noite maravilhosa em família. É pecado pensar nisso? Não. É errado pensar nisso? Não. Ele calculou tudo e começou a fazer. Quando ele chega em casa, sua esposa o abraça, recebe com carinho, dá um beijo e diz: amor, estou indo para o salão. Sua filha diz: papai, me leva na casa da minha colega porque eu vou fazer um trabalho da escola. E aquele homem volta para casa triste e frustrado, porque disse: ninguém entendeu o que eu queria fazer. Os meus planos, todo o meu pensamento foi frustrado. A esposa volta para casa, ele está com a cara emburrada. Eu não sei se na casa de vocês é assim, homem, quando está chateado, se ele fica com cara emburrada no canto e meio brabo. Lá em casa não é assim não. Ela está ali olhando para mim. Sabe, a gente fica assim, amuado. E a esposa percebeu, a filha percebeu e foram conversar. O que foi, papai? Vocês não me dão atenção, vocês não me dão carinho, vocês não cuidam de mim, eu tento cuidar de vocês, eu tento fazer tudo com amor, com carinho, mas vocês estragam tudo o que eu quero. E aí ele trata no livro dizendo assim: o problema não foi elas estragarem, o problema foi que eu coloquei a minha fé, a minha expectativa, a minha esperança na minha lógica, no meu pensamento e no meu raciocínio. Eu não sou Deus da minha casa. Eu não coordeno toda a história, apesar de ser o cabeça, mas eu tento programar e preciso compreender que é Deus que está no controle. O homem é ser racional. O homem, muitas vezes, olha, deixa eu entrar um pouco no meandro dos homens. O homem, muitas vezes, começa a tentar agradar a esposa de manhã para ver se de noite ele consegue um carinho maravilhoso. E quando ele faz tudo o que ela quer, mas ele não consegue o que ela tem para poder agraciá-lo, como é que ele dorme? Como é que ele fica? Às vezes nós confiamos muito no nosso raciocínio lógico, nós confiamos muito no nosso pensamento e na nossa estrutura de montar e equiparar as coisas no sentido de vai dar certo. Em outras palavras, nós homens dizemos assim para Deus: Deus, não se preocupa com minha família porque eu sei coordenar.
Não se preocupa com o meu casamento porque eu estou no controle. Não se preocupa com as emoções da minha esposa porque eu sei dar tudo aquilo que ela quer. O nosso pensamento, o nosso raciocínio e a nossa lógica muitas vezes são Deus na nossa vida. E o pior é que muitas vezes nós usamos tudo isso, sabe para quê? Para desmerecer aquela que nós prometemos amar. O problema muitas vezes é que nós usamos tudo isso para desdenhar aquela que nós prometemos cuidar. Se Deus nos deu um raciocínio lógico e um pensamento, precisamos usar para a glória dele e não confiar neles para que o nosso casamento seja bem-sucedido. Esse é o homem. A mulher é muito diferente. Enquanto o homem é pensativo, lógico e racional, a mulher é um ser afetivo. O homem se realiza em fazer atividades, e o homem se realiza nas suas atividades perigosas, aventureiras. O homem gosta de correr riscos e assumir responsabilidade, ele se realiza nisso. A mulher, ela é afetiva. Ela se realiza como? Em ser amada, em ser admirada. A mulher, ela se alegra e se realiza em ser elogiada. Eis aí um X da questão do porquê muitos casamentos estão andando em fracasso. Mas eis aí também um X da questão de linha tênue, linha bem fininha para o pecado da idolatria. Como assim? Homens, não me responda e nem olhe para sua esposa agora. Mas faz quanto tempo que você não elogia a sua esposa? Faz quanto tempo que você não passa a mão no cabelo dela e diz: você está tão linda, meu amor? Faz quanto tempo que você não olha para ela e fica apenas olhando, admirando? Eu não vou perguntar flores não, porque senão minha esposa vai olhar para mim e vai dizer: epa, isso é para você também. Ela ali, ó, tá vendo disso? Ela tá ali, ó, balançando a cabeça. Tem dias que eu paro, eu fico olhando para ela, ela faz: o que foi? Eu disse: não, tô lhe admirando. Estou olhando para você. Vamos esquentar os gravetinhos, né? Sabe, homens, nós precisamos cuidar e amar. Olha, existe um comercial que eu acho engraçado, que é de um posto de gasolina, agora eu não lembro qual é o posto, mas o caba chega, vai lá colocar a gasolina no carro do rapaz e cuida bem do cliente. Aí o cliente diz: olha, muito bom o trabalho aqui. Você precisa elogiar o seu chefe. E aí ele chega para o chefe e diz: o senhor está bonito, viu? O senhor está bonito. Ele entendeu o elogio de forma errada. Nós muitas vezes esquecemos que o elogio também é uma forma de mostrar graça, misericórdia e amor para com o outro. Agora, interessante, homens, nós elogiamos no trabalho porque não queremos ser demitidos e queremos um aumento. Nós elogiamos o cliente porque não queremos perder dinheiro. Nós suportamos tudo lá fora por causa de algo que mantém o casamento. Mas não suportamos aquela, não elogiamos aquela, não agradamos muitas vezes aquela a quem prometemos diante de Deus amar, cuidar e zelar. Mulheres, cuidado também. Elogio é maravilhoso, é bom. Mas não seja isso um ídolo no seu coração. O seu coração ele não pode ser movido porque o teu marido disse. O teu coração não pode ser trabalhado no sentido de executar as suas atividades porque o teu marido fez. Você precisa compreender que mesmo que por vezes o afeto não chegue, mas você tem um propósito e um papel para cumprir. Agora, homens, compreendam, a mulher é esse ser emocional que precisa ser cuidado. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, compreendam a mulher como parte mais frágil. Compreendam que a mulher é mais afetiva, enquanto você é mais racional. Então, homens, saibam como dialogar com elas, saibam como chegar a elas, saibam como falar com elas. No início do meu casamento, nós passamos por muitas dificuldades.
E um dos problemas que eu tinha, que eu posso dizer que pela graça de Deus, Deus transformou muito, é que minha língua, ela era cirúrgica. Em meio às discussões que eu poderia ter com minha esposa, eu sabia como alcançar o coração e machucá-la. E nos meus primeiros meses de casamento, eu fiz minha esposa chorar por várias vezes, por causa das minhas palavras duras. E eu não imaginava o quanto eu estava machucando aquela a quem eu prometi amar. Daí então eu comecei a lembrar que minha mãe dizia assim: meu filho, tudo se resolve pelo diálogo. E aí eu comecei a compreender que o que eu estava fazendo era errado. Cristo veio tratar o meu coração, até mesmo por meio dela, quando ela disse: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Foi quando eu tive que fazer uma autoanálise, uma humilhação, auto-humilhação, e me prostrar e pedir perdão a Deus e a ela, porque eu estava machucando aquela a quem eu prometi amar. Dali em diante, eu comecei a colocar em prática aquilo que eu aprendi em casa. Meu filho, tudo se resolve com diálogo. Mulher que é afetiva, ela gosta do diálogo. Ela precisa conversar. Não é à toa que os estudos dizem que enquanto o homem fala 2.000 palavras, mulher fala 3, 4, 5. Mulher fala 3 vezes mais que homem. Ela precisa tratar aquilo que está no coração dela. E sabe quem é que tem que ter a maturidade para ouvir? Sabe quem é o cabeça que precisa coordenar esse diálogo? Sabe quem tem que estar pronto para atentamente cuidar do coração da esposa? Sabe quem é? Com silêncio. Somos nós mesmos, maridos. Somos nós. Nós somos como Cristo. Para pensar. Imagina quantas orações, às vezes até sem sentido, Cristo está ouvindo. Está chegando a presença. Já parou para pensar? E como Cristo, o Senhor nos chamou para cuidar da esposa, ouvi-la, auxiliá-la. Só que, como eu falei no início, o homem ele é muito diferente da mulher, e cada um tem a sua educação. Por exemplo, eu conheci um casal que eles foram educados. O homem para resolver tudo no diálogo, a mulher para resolver tudo na base do grito, na base da discussão. E o que acontece? Esse casamento, no seu primeiro ano, teve muitas e muitas lutas, muitas dificuldades e muitos entraves. Aquele homem, ele lutou por muito tempo em seu casamento para ensinar a sua esposa, que por longos anos na sua casa, no seu lar, com os seus pais, aprendeu assim. Ele passou o tempo tratando o coração dela, ajudando-a a modificar a forma de tratar as coisas. E depois de 1 ano, quase 2, o seu casamento começou sim a entrar em um eixo. Qual eixo? Os problemas agora eram resolvidos em diálogo. Aquela mulher agora começou a entender que pelo diálogo eles conseguiam solucionar os problemas, as dificuldades. Aquela mulher começou a entender que não era mais por grito que ela conseguiria qualquer coisa. Ela começou a compreender que o diálogo soluciona as lutas. Por isso que dizem lá fora, na sociedade, que dos diálogos vem a solução, mas das discussões vem os bofetões. A mulher é o ser afetivo, ela precisa dialogar. Nós homens precisamos saber como conduzir esse diálogo. Nós somos chamados para usar o nosso pensamento, o nosso raciocínio lógico e a nossa ideia justamente para cuidar e amar, o nosso lógico para cuidar e amar daquela que Cristo nos presenteou. Quando nós começamos a olhar à luz da Bíblia, veja a relação entre o homem e a mulher. Olhe comigo, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Veja o que vai dizer a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eles têm diferentes naturezas. O Senhor criou macho e fêmea. Quando nós chegamos no capítulo 3, versículo 26, até o versículo 28, olhe comigo. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor.
Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor: eis que o homem se tornou cada um de nós conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que é essa consequência aqui? A expulsão e um anjo lá, porque o casal pecou. Para o homem, o Senhor deu uma situação difícil, que muitas vezes nós não compreendemos. Para o homem, o Senhor deu um juízo: do suor do teu rosto você vai comer, do suor do teu rosto você vai trabalhar e vai lutar para trazer para casa. Vocês são iguais no reino de Deus, mas do suor do teu rosto tu vai sofrer, e tu vai trabalhar e não vai conseguir trazer teu alimento para casa. Mulher, você vai ter filhos com dor de parto. Deixa eu dizer uma coisa, a ideia no original, lá, dor de parto e o suor é a mesma ideia. Como assim, pastor? Da mesma forma que a mulher sente dor no parto, o homem sente dor quando ele sua, trabalha e não consegue trazer para casa o mantimento. A ideia bíblica é a mesma expressão, é o mesmo sofrimento. Assim como a mulher geme no parto, sofre no parto, o homem sofre e geme porque não consegue prover o alimento para sua casa. São ambos diferentes, cada um com o seu jeito, cada um com sua forma, apesar de serem iguais no reino de Deus, mas o Senhor chamou cada um para tratar e trabalhar de forma diferente. Não é porque nós somos mais racionais, lógicos e pensativos, por vezes, que nós somos melhores que a mulher. Não é porque a mulher é o ser muito afetivo que ela é mais amorosa, muitas vezes, do que o próprio homem. São diferenças que nós precisamos olhar um para o outro para conviver no lar. Quando nós não compreendemos isso, cumprir a nossa função e cumprir a nossa missão é muito difícil. Por exemplo, a mulher que é afetiva, está ali. Quando ela não tem um marido que pensa nela, que cuida dela, que o seu raciocínio, a sua lógica é para o seu lar, que é para a provisão da sua casa, que é para viver em amor com a família, dificilmente ela se submete ao marido. Dificilmente ela vira submissa para como esposo. A ideia de ser submissa, queridos irmãos, é uma submissão voluntária. A ideia de ser submissa não quer dizer que a mulher é subserviente a você, e muito menos que ela é a tua escrava. Não, ela não é a tua empregada. Mulheres não têm essa ideia na cabeça. A submissão é a submissão voluntária. É porque você consegue ver Cristo no seu marido, é porque teu marido obedece a Cristo, então assim como você obedece ao Senhor, você voluntariamente também o obedece no sentido de servir por amor a Ele, porque Ele reflete Cristo Jesus. Essa submissão é com inteligência, é com gratidão por tudo aquilo que Ele é, por tudo que Ele representa e por tudo que Ele faz. É o mesmo caminhar para com Cristo. Não estou dizendo que o teu marido é Cristo para você literalmente, mas ele precisa viver Cristo, e ao ver, naturalmente, você atua, você se voluntaria como uma esposa submissa, como uma esposa que de forma inteligente ama agradar o teu esposo, porque ele ama cuidar da esposa. Abra comigo, aqui novamente em Gênesis, capítulo 2. Veja a ideia do versículo 18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, falhei uma mulher que seja, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Jesus está falando essas expressões por meio de Moisés, ele está dizendo, a mulher auxiliadora, já está claro, é aquela que auxilia. Mulher idônea é aquela que é competente
responsável e está à altura da sua função assumida. Qual é a sua função assumida agora? É ser esposa. Qual é a sua função assumida? Ser mãe. Qual é a sua função assumida quando você está no lar? Ser dona do seu lar. Você está sendo idônea, você está sendo competente e responsável à altura da sua função. Se o homem não cumpre o seu papel, mesmo com suas diferenças básicas, se a mulher não cumpre o seu papel, mesmo com suas diferenças básicas, é natural que o casamento esteja fadado ao fracasso. Se você, homem, quer conduzir o seu casamento apenas por meio dos seus pensamentos, apenas por meio da sua lógica e apenas por meio do seu racional, você vai ter uma esposa cansada. Você vai ter uma esposa que, por vezes, vai ter para com você tristeza. É porque talvez ela não chegue para você e diga tudo o que ela está sentindo. Mas se você perceber no olhar dela, você vai entender que você pode estar frustrando a sua esposa em algum dado momento, porque você está conduzindo a sua vida desta forma, o seu casamento desta forma. Você precisa ser Cristo para a sua esposa. Você precisa viver Cristo para a sua esposa. Você precisa amar como Cristo amou a igreja. Você precisa se doar como Cristo se doou pela igreja. Você precisa morrer por ela. Não é matá-la, tá? Morrer por ela, como Cristo morreu pela sua igreja. Lembre, a igreja não era perfeita. Logo, sua esposa também não é. Logo, você vai dizer, também não sou. É verdade, mas o seu alvo é ser igual a Cristo. Mulheres, sabe quando é que o homem fica brabo? Sabe quando é que o homem fica meio emburrado? Isso não acontece com a gente aqui não, em outros lugares. Sabe quando é que o homem fica meio chateado? É quando falta isso aqui, ó. Se Cristo ama a igreja, vocês devem amar a Cristo. Se vocês amam a Cristo, então vocês devem também amar os seus maridos. Cada um cumpre o seu papel. E nesse cumprimento, o casamento, ele tende sim a viver o propósito eterno. Só que existem alguns pontos a mais dentro desse casamento que nós precisamos compreender. O homem precisa cumprir a sua função, mesmo com diferenças básicas, a mulher também a sua, e a função deles é ter um matrimônio venerado, ter um leito sem mácula. Abra comigo Hebreus 13, versículo 14. Veja o que vai dizer. Hebreus 13, versículo 14. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Talvez você diga, pastor, eu compreendo o meu papel como homem. Como manter o meu casamento vivo? Como manter o meu casamento venerado, cuidado, o meu leito sem mácula? A palavra de Deus é muito clara. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer para os maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-as com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom, da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quando você não trata como uma parte mais frágil, como você não trata como Cristo tratou a igreja, possivelmente as suas orações estão sendo interrompidas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9. O sábio Salomão vai dizer lá, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho do sol. Desfrute seus dias com a mulher da tua mocidade.
O problema, muitas vezes, é que nós queremos desfrutar dessa forma aqui. O homem, pelo seu pensamento, pela sua lógica e pelo seu racional. Se ela não faz aquilo que eu quero, então ela não é uma mulher que me agrada. Da mesma forma, a mulher, se ele não diz aquilo que eu amo, se ele não me satisfaz naquilo que eu emocionalmente almejo, então ele também não é um homem perfeito. E nós começamos a viver um matrimônio sem estar venerado, sem estar cuidado. E aí começamos a querer muitas vezes ouvir as propostas de Satanás. E o grande perigo está aqui. Viver uma imoralidade de vida ou viver um adultério. O adultério vem, irmãos, não é porque a pessoa é ruim ou não. É ruim por causa do pecado. Mas o adultério vem quando a gente começa a adulterar e ser imoral primeiro para com Deus. Homens, quando vocês não estão refletindo Cristo para a sua esposa, vocês estão adulterando com Cristo. Vocês estão sendo imoral para com Cristo, nós estamos sendo. Mulheres, quando vocês não são submissas ao Senhor e aos vossos maridos, vocês já estão sendo imorais e adúlteras para com Cristo. É forte a palavra, mas antes de chegar ao cônjuge, nós já estamos fazendo para com Deus. Quando nós paramos para olhar o sábio Salomão no capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20, olha os sábios conselhos dele: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aí olha as expressões: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e se embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral. Por que, meu filho? Abraçar o seio de uma mulher leviana. Por quê? Viva com tua esposa. Por isso, apóstolo Paulo, mesmo não casando, apóstolo Paulo, mesmo não construindo o matrimônio ou contraindo o matrimônio, ele entendia muito bem o que era uma família. Primeira carta, capítulo 7, versículo 5, em 1 Coríntios, ele diz lá: não se recusem um ao outro, não deixem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Por mútuo consentimento. E durante, sabe o quê? Pouco tempo. Para se dedicarem à oração. E depois unam-se novamente, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Há muitos matrimônios, irmãos, que estão caminhando ao fracasso e andando longe do propósito do Senhor, porque estão vivendo segundo os princípios mundanos, segundo os princípios imorais desse mundo. E não estou falando aqui literalmente sobre adultério total, mas seguindo os princípios apenas terreno. Você, mulher, e você, homem, precisa cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos entender que tudo no casamento tem a sua estrutura. O homem precisa compreender que o sexo não é tudo. Não é. Há muitos que estão andando na idolatria do sexo. Eles pensam que tem que fazer tudo para se satisfazer. Cuidado, homens, para não caminhar nessa idolatria, porque isso também é pecado. Mulheres, Cláudio Duarte essa semana falou uma coisa que eu morri de rir. Sejam sábias. E aí ele estava dando uma palestra justamente para a família, e ele fez uma pergunta, e eu morri de rir. Ele disse assim, aqui eu não vou pedir não, para levantar a mão não. Aí ele disse: a mulher sábia edifica a sua casa, não é? Diz a Bíblia. E aí ele perguntou: quem são as mulheres sábias? E elas levantaram a mão. Mulheres sábias, o que é que o seu marido mais pede a você? O que é que ele mais gosta que você faça para ele? Automaticamente, 90% das mulheres responderam: sexo. Todo o grupo foi agargalhado. Ele disse: eu estou falando sério, não é brincadeira não. É isso que ele mais pede a vocês, não é? Agora, o que é que vocês menos fazem com ele? Sexo. Sejam sábias.
Sejam sábias. Não estou dizendo, irmãs, que vocês têm que viver 24 horas nisso, mas cuidado. Da mesma forma como o homem trabalha lá fora para trazer o alimento para casa e muitas vezes se mata de trabalhar e você reclama, muitas vezes você não dá atenção a ele, mas se fosse para ir ao trabalho, se fosse para resolver algumas questões, para ganhar dinheiro, muitas vezes você teria ânimo, você teria vigor e você teria prazer. Certa vez eu estava em Palmares com minha mãe, eu acho que foi minhas primeiras férias, eu, minha esposa e minha mãe. E aí minha mãe, a gente sentou para jantar e ela olhou para mim e fez: minha filha, eu vou lhe dizer uma coisa e nunca esqueça. Eu olhei assim, eu digo, e vamos ver o que é que vem. Seu primeiro marido é o seu trabalho. Eu esperei ela terminar de falar, quando ela terminou, eu olhei para a Ida, ela disse: eu vou lhe dizer uma coisa e nunca esqueça. Seu primeiro marido sou eu. Minha mãe olhou assim para mim, meu filho, eu disse: não, mãe, já estou dizendo para ela. Se em primeiro lugar estiver o trabalho, então ela não cumpre o propósito para o qual Deus criou. Ela não cumpre o papel de ser esposa. Não cumpre. O primeiro marido sou eu. Eu sou o provedor do lar. Não impeço que ela trabalhe. Mas se ela se dedicar mais ao trabalho e esquecer do marido, então ela não está cumprindo o papel para o qual Deus a criou. Mulheres, vocês precisam compreender isso. Nós podemos caminhar e entender cada vez mais esse princípio dentro do texto que nós lemos. Olha, existem alguns cuidados que são indispensáveis para o equilíbrio do matrimônio. Veja que matemática bonita. Um homem mais uma mulher, uma só carne, às vezes dá 1, dá 2, dá 3, 4. Né, Moura? Sabe? Essa matemática é maravilhosa. Mas deixa eu dizer algumas coisas, e voltando principalmente ao texto de Gênesis 2, versículo 24 que nós lemos. Precisamos de alguns cuidados. Homens, vocês são lógicos, pensativos e racionais. Mulheres, vocês são afetivas. Casados, vocês precisam ter cuidado com o matrimônio, o leito de vocês. Mas existem algumas coisas que destroem o relacionamento, que destrói o matrimônio e que atrapalha o leito. E aí eu vou ser bem profundo para com duas coisas. Volte comigo ao texto. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e une-se o quê? A sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Se você quiser abrir comigo, Efésios capítulo 5, versículo 31, apóstolo Paulo vai citar o mesmo texto de Gênesis. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Agora vai alguns cuidados indispensáveis para esse matrimônio. O que significa deixar pai e mãe? O que é que Paulo está falando, citando Gênesis, e o que é que Moisés está falando aqui em Gênesis? Deixa pai e mãe. Alguns pensam que deixar é como se acabasse o amor, é como se fosse um filho rebelde ou uma filha ingrata. Não tem nada a ver. Mas deixa eu ir mais profundo. Literalmente, o que Moisés está falando aqui é: abandone o pai e mamãe. Opa, pastor, o senhor piorou a situação. Abandonar. No nosso português, a ideia de abandonar é deixar de lado. É não ter mais nenhum sentimento afetivo, é não ter mais nenhuma relação. E não é isso que a ideia de abandonar está falando. Gênesis está dizendo que abandonar aqui é por um momento temporário, é romper os laços por um momento temporário. Aquilo que Cristo disse lá em Lucas 14, 26, aquilo que o Senhor disse em Mateus 37, que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim, é a mesma expressão. Romper por um momento. Mamãe e papai, vocês muitas vezes são a destruição do casamento dos filhos de vocês. Por favor, a casa do filho de vocês não é extensão da casa de vocês. Deixa eu partilhar uma coisa com vocês aqui. Minha esposa,
A gente já falou muito sobre isso e isso não tem problema. Cláudio Duarte dizia uma coisa que é interessante. Quando casar, não more tão perto da casa da mãe ou da sogra, para que ela não viva lá todo dia. Mas também não more tão longe, para que quando ela venha, não fique um mês. O que foi que eu fiz? As duas coisas. Casei, morei 5 casas depois da minha sogra. E morava em Recife, Tabajara, minha mãe em Palmares. O que é que acontecia? Todo dia minha sogra estava lá, e quando manhã ia, um mês. Interessante. Cada uma que chegava entendia que a casa dos filhos é extensão da sua casa. Eu gosto de passar ferro com o ferro do lado de cá. Já foi o que eu aprendi com minha mãe. Já minha sogra gosta do ferro do lado de cá. E aí minha mãe foi lá para casa. E aí eu vou passar minha roupa, o ferro aqui, tudo bem. Minha sogra, com ciúme porque minha mãe estava lá, ia ficar um mês, ia quase todo dia. No outro dia, quando eu vou passar ferro, o ferro não está aqui, está do lado de cá. E eu peguei o ferro, passei, sem nenhum problema. No outro dia, a mesa do lado de cá. Xuxa. E ela virou, de novo. Tudo bem, passei a roupa. No terceiro dia, o ferro do lado de cá. Não estou entendendo porque ela todo dia está virando essa mesa. Não estou, mas tudo bem, vamos lá. No quinto dia já, o ferro do lado de cá. Oxi, meu Deus do céu, minha esposa está endoidando. Tá. Aí eu passei ferro e falei, filha, vem cá. Me explica o que está acontecendo. Um dia o ferro do lado de cá, outro dia do lado de cá, um dia do lado de cá, outro dia do lado de cá. Eu estou ficando doido. Tá tudo bem com você? Tá. Mas por que isso? Ela disse, entendi. É minha mãe e a tua. Tua mãe gosta do lado de cá. Minha mãe vem me visitar, quer fazer para impressionar a filha. Bota o ferro do lado de cá. Aí tua mãe vai no outro dia e vira para o lado de cá. Eu digo, agora deu. Agora eu vou endoidar. Reuni as duas e disse, vem cá, senta aqui. Senta aqui as duas. Nós, como filhos, amamos vocês. Agradecemos o carinho e o cuidado de vocês. Mas entendam, aqui é o nosso lar. Se a gente quiser o ferro do lado de cá, deixem. Se a gente quiser o ferro do lado de lá, deixem. Se a gente quiser a mesa de passar ferro na cozinha, passar a carne em cima, deixe. Vocês podem nos aconselhar. O conselho é muito bom, porque vocês têm vivência e experiência. Mas não venham transformar a nossa vida, por favor. Nos deixem crescer e amadurecer com dores e também com decepções, porque isso molda o nosso coração e o nosso casamento. Melhorou um bocado. Mas mamães e papais, cuidado. As palavras de vocês têm uma força tão grande que faz o coração do filho de vocês se revoltarem com a nora de vocês. A nora de vocês não é inimiga. Homens, vocês também não são inimigos dos sogros e vice-versa e tudo mais. Vocês precisam compreender, pais, os filhos não foram criados para viver 24 horas debaixo das asas de vocês. Eles construíram o lar deles. Olha o que o texto está dizendo. Deixa, pois, o pai e a mãe. Eles deixaram vocês, eles continuam amando vocês, eles deram um beijo na testa de vocês em gratidão, mas eles estão construindo o lar deles. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Não atrapalhe. Agora, outra questão principal também. Homens amados, você saiu da casa de manhinha, por favor. Deixa a casa de manhinha. Sabe, parece que muitos homens saem da casa de manhinha apenas porque casou, mas continua lá. Leva problema para a manhinha, ouve conselho de manhinha, e sabe o que é que a manhinha vai fazer? Passar a mão na cabeça do filho. Meu filhinho amado, meu amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ano passado o reverendo André esteve aqui no aniversário da igreja. 2019 o reverendo Otávio esteve aqui. São 2 amigos, irmãos, que amo de coração.
Eu casei em 2014, e aí eles terminaram o seminário em 2014, e eles disseram: Arthur, hoje é o nosso último dia aqui no seminário, você poderia vir para a gente ficar naquela comunhão, a gente passar a noite aqui conversando, brincando, jogando conversa fora? Eu digo: rapaz, eu vou. A minha esposa disse: não vai não, vou ficar sozinho em casa. Eu disse: amor, é uma vez só, estou indo para o seminário, não vou para nenhum lugar errado, e aí fica tranquila, quando terminar todo momento de conversa e brincadeira, eu volto para casa. Não vai, eu vou. Fui embora. Coração de mãe parece que sente, né? Aí mamãe liga, eu estou no ônibus indo para o seminário. Oi, meu filho, como é que tá? Quando vai terminar a ligação, tá tudo bem. Eu disse: tá não, o que é que está acontecendo? Eu disse: não, é porque eu briguei com a esposa, porque ela não queria que eu viesse para o seminário e eu vim. Mas que besteira. Eu disse: mãe, mas deixa para lá. Tchau, mãe, te amo, beijo. Minha mãe liga para quem? Minha esposa. Oi, minha filha, como é que tá? E conversa vai, conversa vem. E Marcos Arthur, foi para o seminário. E aí ela começa a dar um sermão na minha esposa. Minha esposa ouve bem, caladinha. Ao término do sermão, ela faz uma pergunta só para minha mãe: se fosse a senhora e seu marido fosse para o seminário e deixar sozinho em casa, a senhora ia gostar? A resposta dela, talvez a resposta de todas as mães: é diferente. No outro dia eu chego, de manhãzinha. Quando eu chego, está minha esposa chateada. E agora eu tenho 2 brigas para resolver. A da noite, que eu não dormi em casa, fiquei no seminário. E agora porque eu coloquei minha mãe contra minha esposa. Daquele dia em diante eu percebi uma coisa: eu não posso mais levar os meus problemas de casa para minha mãe. A minha mãe deve ser o depósito do meu amor e não o depósito dos meus problemas. Daquele dia em diante, nunca mais eu comecei a dizer à minha mãe o que estava passando na minha casa. Até certa vez ela disse assim: você não me conta nada do que acontece lá. Eu disse: não, mãe, não precisa, está tudo em paz. Eu vou contar o que para a senhora? Está tudo tranquilo. Homens, mamãe vai defender sua prole. Mulheres, a mesma estrutura. A mesma. Precisamos entender, homens e mulheres, o problema da sua casa é na sua casa. O problema da sua família é na sua família. Não é sua família, papai, mamãe, sogra, tio, vovô, vovó, por aí vai, não. É você e o seu marido. Vocês precisam crescer e amadurecer. Vocês precisam progredir. É isso que Gênesis está nos chamando, essa construção familiar. Olha, essa construção não vão se escorar nos vossos pais. Essa construção pais, não interfiram na construção dos vossos filhos. Eles precisam amadurecer. Vocês não têm que colocar neles a perspectiva do casamento de vocês. Vocês precisam deixar que eles avancem na perspectiva do casamento conforme Cristo. Se vocês forem chamados para aconselhar, ajude-os, mas não atrapalhe. Essa é a perspectiva de que Gênesis está nos chamando. Gênesis está nos comandando e, na verdade, ordenando a viver. Veja comigo rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. E a gente já entra em outro ponto, dentro de alguns princípios aqui, dentro de alguns pontos essenciais que nós precisamos tratar para ter um equilíbrio no casamento. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Quando é que esse casamento caminha nesse texto praticamente literal? Quando o marido, que é o ser pensante, lógico e racional, consegue conduzir o seu casamento em uma comunicação aberta. Quando a mulher, que é aquele ser afetivo, tem uma comunicação aberta. Nós precisamos entender, homens, o casamento envolve todas as áreas do nosso relacionamento. O casamento envolve a área emocional, a área física, o casamento envolve a área espiritual. O casamento, ele foi nos chamado para ter respeito mútuo um pelo outro.
Homens e mulheres, vocês precisam viver todos esses pontos para a glória de Deus. No princípio de que Deus colocou, instituiu para que nós pudéssemos construir uma família no propósito dele. Mas às vezes a vida nessa área, que é a área sexual, é desequilibrada. Por quê? Porque a mulher, ela entende que só deve ser benéfica ou agraciar o seu marido porque ele fez algo. Às vezes o marido compreende que deve conquistar aquilo que já é dele. O corpo da mulher é do marido, o corpo do marido é da mulher. O grande problema, irmãos, é que muitas pessoas não estão pensando nisso aqui, estão pensando o contrário disto. Muitas pessoas estão casando para ser feliz. E muitas pessoas estão pensando que eu só vou ser feliz quando eu casar. Não caia nessa ideologia da sociedade. Casamento não é a felicidade. Casamento não traz a felicidade. Você não será feliz só porque casou. Paulo disse que aquele que não puder não case. Mas para não viver abrasado, então é melhor que case. Essa ideia de que tenho que casar para ser feliz é uma falácia da sociedade. A Bíblia fala que nem todos foram dados ao casamento. Você pode ser feliz solteiro ou solteira, mas se você casou, você precisa compreender, o casamento não é para te fazer feliz. Pense sobre isso. O matrimônio faz as pessoas felizes ou as pessoas fazem o matrimônio feliz? E quando é que eu tenho um matrimônio feliz? É quando eu cumpro o meu papel. É quando de fato eu entendo que o meu propósito é viver a minha função para a glória de Deus. É usar a minha lógica, o meu raciocínio, o meu pensamento para a glória do Senhor e não para a minha própria glória. É você, mulher, usar a sua afetividade toda, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. É vocês viverem compreendendo que o casamento não é um campo de batalha, nem um campo de barganha, mas sim um campo de cumprir ali o propósito para o qual Deus te colocou e te constituiu como marido, como esposa. Agora, irmãos, uma vez casados, nós precisamos ter cuidado no nosso casamento. Uma vez casados, nós precisamos viver um planejamento familiar. Uma vez casados, nós não podemos viver o pensamento da sociedade. Já estou caminhando para a conclusão. Um exemplo disto: a nossa sociedade é uma sociedade machista. Apesar de ter apenas minha mãe como presença mulher e paterna também, porque meu pai se separou dela, eu tinha 3 anos, mas minha mãe é uma mulher muito machista. E eu fui criado no princípio bíblico, mas numa ideia machista. E eu só pude perceber isso quando eu casei. Eu só pude perceber isso quando eu fui machista com minha esposa. Quando eu fui rude com minha esposa. Não confunda ser macho com ser machista. Não confunda ser fêmea com ser feminista. Esses istas aí é pecado, ou são pecados. Não confunda. Você e eu, nós precisamos cumprir o papel sem os extremos. Só assim, irmãos, teremos uma família que cumpre o propósito de Deus. Só assim teremos uma família e cumpriremos o nosso papel dentro da família sem buscas de barganha. Por isso, homem, você saiu de casa. O texto é claro. Cumpra o seu papel no seu lar. Casa de mamãe e papai é uma casa de visita, não é a casa dos teus problemas. Não faça isso não. Você vai destruir o seu casamento. Você vai minar o seu casamento. Mulher, os seus problemas também são para ser resolvidos em casa. Casa de mamãe e papai não é casa de solução. Você se uniu ao seu esposo. Vocês dois são uma só carne.
Não deixe que os princípios desse mundo destruam aquilo que Deus uniu. Outra coisa, domingo eu disse que a culpa do casamento, andar de forma errada ou ter vários problemas, é nossa, homem. Mas deixa eu ampliar hoje. A culpa também do casamento andar de forma errada e equivocada, a falta do sucesso no casamento, também é sua, mulher. Agora você pode chegar em casa, homem, e dizer assim: agora é minha vez. Sabe por quê? Porque você é auxiliadora. Você é a mulher idônea. Se a casa não está caminhando numa boa administração, é porque você não está trabalhando como deve, porque você não está sendo a auxiliadora que deveria ser. Talvez as crises financeiras ou até emocionais que possam estar passando no seu casamento e na sua família sejam motivadas por você, que não sabe administrar, que não permite que o homem administre, porque muitas vezes ele administra com machismo, e aí fica no pé de guerra. E a culpa muitas vezes é sua. Por isso é necessário hoje, homens e mulheres, em nome de Jesus, voltarem ao princípio bíblico. Vocês saíram de casa, vocês precisam resolver tudo em casa. Vocês precisam voltar ao diálogo. Vocês precisam voltar ao princípio do relacionamento. Vocês precisam conversar, ter uma conversa clara em amor e por meio do amor de Cristo. E vocês precisam viver unidos para que Satanás não se aproveite da vossa separação e não traga oportunidades do pecado. Por isso, vivamos um casamento e uma família com um propósito que Deus nos deu. Feche os seus olhos. Ore pelo seu casamento. Ore pelo seu cônjuge. Mas principalmente ore por você. Avalie se você está cumprindo o seu papel. Esqueça o outro. Você não foi chamada para pensar agora no outro. Você foi chamada para pensar em você como cumpridor ou cumpridora do papel que Cristo te chamou a cumprir. Querido Deus, não nos permite casar com a ideia de que eu vou casar para ser feliz, ou que eu vou casar para suprir as minhas necessidades e para que o outro me faça feliz. Tudo isso revela um coração egoísta, Senhor. Não nos permite também, Deus, descumprir a Tua palavra. A Tua ordem, o Teu mandamento é: deixará, pois, o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento nessa noite, que o nosso primeiro lugar de trabalho, de amor, de provisão, de graça, de resolução de problemas é o nosso lar. Não nos permite, Senhor, sair levando do nosso lar para outros lares, ainda que seja a nossa família, os nossos problemas. Porque a certeza que criaremos mais e mais problemas dentro da nossa casa. Mas nos dá sabedoria. Como homens que o Senhor nos chamou para ser o sacerdote do lar, o cabeça do lar, nos faz ter, Senhor, um raciocínio, uma lógica e pensamentos de como saber tratar o coração da esposa, o coração dos filhos. Mas nos permite, Deus, por meio da Tua graça, viver uma família que glorifique o Teu nome. Auxilia as esposas, Deus, a compreender o papel nesse propósito. Auxilia as esposas, Senhor Deus, a cumprir cabalmente a função de auxiliadora e de mulher idônea. Mulher competente, mulher responsável, que cumpre com suas atividades. Ajuda, Senhor Deus, as famílias na Igreja Fraterna de Peixinhos e no Brasil a viver cada dia mais uma família que glorifique e exalte o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos